Esperando aí o pessoal. Olá, olá. Hoje eu vim caracterizada como Paraíba Mulher Macho, né? Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, como eu costumo dizer, né? Eu gosto de dizer. Outro dia, eu escutei uma pessoa fazendo esse tipo de saudação e dizendo que era não sei quem de Catingueira. Isso eu trouxe desde o primeiro programa Paraíba Mulher Macho, né? O programa de rádio que eu tinha antes da pandemia e que desejo retornar com ele. Inclusive hoje eu estou com o uniforme do programa para assimilar, alinhar mais com a cultura, né? E aí, pessoal, ontem nós vimos a cultura popular no macro, né? Para poder chegarmos na literatura de cordel. E hoje nós iremos estudar a origem e a historiografia do cordel, certo? Então, a origem do cordel vem lá do trovadorismo, né? Ainda na era medieval, lá da era medieval, entre os séculos 11 e 15, né? Lá na Europa, o cordel nasceu mesmo na Península Ibérica, Portugal e a Espanha, né? Ele nasceu por lá. Só que, como nós estudamos ontem, né? Nós vamos ver hoje as ressignificações que aconteceram na composição do cordel, né? Nós vamos aprender isso ao longo das nossas aulas. Então, a origem do cordel vem do trovadorismo, certo? E ele foi disseminado, Cairã, foi disseminado através da oralidade, quando nem todas as pessoas, melhor dizendo, quando pouquíssimas pessoas tinham acesso ao material impresso, né? E essas poesias, elas alcançavam as pessoas através da voz, com recitações, cantoria, disputas e pelejas, né? Era o único noticiário que as pessoas tinham naquela época, entendeu? Então, era o jornal da época. Você sabe que naquela época, as cantigas trovadorescas, elas eram classificadas de duas formas. Eram as líricas, que falavam de amor, de amizade, coisas do tipo, né? E existiam também as cantigas satíricas, que eram as cantigas de escárnio, de maldizer, quando as pessoas queriam maldizer de outras. Então, eram também poucas pessoas naquela época que tinham inteligência de trazer ao público essa linguagem, que era uma linguagem aproximada à perfeição. E também teria que ter coragem, né? Teria que ser uma pessoa desinibida, porque era expressada pela oralidade, né? Então, era a voz. Já que nós sabemos que na oralidade
você não pode errar, né? Porque não tem como corrigir. Quando você está escrevendo, aí é outra, né? Outra coisa, você pode corrigir. Naquela época, você disse, está dizido, como diz o Matuto. Eu adoro a linguística, porque entendeu e está correto, né? Então, pessoal, eu sei que tem algumas pessoas, tem só um menino aqui, né? O Cairan, porque... E ele não está inscrito, não sei se está, mas nós sabemos que os alunos estão assistindo a aula posteriormente. Portanto, eu vou falar com você como se você estivesse presente, né? Então, e essas pessoas, elas eram consideradas os deuses da inteligência. Claro que não era para qualquer um, né? Era um dom não desenvolvido em qualquer... Até porque exigia pensar e pensar bem. E, sobretudo, treinar com muita dedicação, o que nós humanos temos ainda muita dificuldade para fazer, né? Então, eu teria que ter treinado mais para vir dar essa aula, e não, eu venho assim, espontaneamente. E quando se treina, é uma maneira mais assertiva e mais segura, né, de transmitir. Então, os trovadores, assim como fazem há algum tempo no Brasil, os cantadores de violas, eles viajavam disseminando suas cantigas mundo afora. Então, eles buscavam as pessoas, né? Os autores mais destacados nos primeiros tempos do desenvolvimento dessa arte foram quem? Luiz de Camões, Fernando Pessoa, Mário Sá Carneiro. E tinham duas mulheres que se destacaram bem, que era Flor Bela Espanca e Almanda Negreiro, certo? Então, para estudarmos com mais profundidade esse momento, eu trouxe para vocês, para compartilhar com vocês, um poema de cada um desses autores citados, né? Então, a gente vai ver aqui um trechinho de Luiz de Camões, que é do Desconcerto do Mundo. E aí ele diz o seguinte: os bons vi sempre passar, no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos, cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado. Fui mal, mas fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. Então, Luiz de Camões, ele fez muitos versos, e ele era um grande autor, né? E nós vamos ver agora uns poemas de O Presságio, de Fernando Pessoa, que ele disse assim, era quartetos, ele escreveu em quartetos. Quartetos, já vamos aprendendo o que são versos, né? Quartetos são estrofes de 4 versos. O que é verso? Verso é a linha. Olha, gente, já estamos entrando no ensinamento da poesia propriamente dito, viu? Boa tarde, João. Boa tarde, João. Então, O Presságio de Fernando Pessoa.
O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Mas se quem sente muito cala, quem quer dizer quando sente, fica sem alma, nem fala, fica só inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe, o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. E aí, gente, por incrível que pareça, mesmo sendo versos de Fernando Pessoa, a gente sente que, assim, ele não obedece às regras do cordel de hoje, né? Que nós vamos ver bem lá na frente, certo? Então, naquela época também, eles escreviam sonetos. O último soneto, por exemplo, é de Mário de Sá Carneiro. O que eram sonetos? Então, gente, aí a gente está estudando a origem do cordel. Ainda não é o cordel, tá certo? Mas o cordel, ele nasceu, originou-se a partir dali. Tá entendendo? Dá para compreender? Então, o último soneto, dele diz o seguinte: que rosas fugitivas foste ali, requeriam-te os tapetes e vieste. Se me dói hoje o bem que me fizeste, é justo, porque muito te devi. Em que seda de afagos me envolvi, quando entrastes nas tardes que aparecestes? Como fui de percal quando me deste tua boca a beijar, que remordi. Pensei que fosse o teu cansaço, que queria entre nós um longo abraço. O tédio que tão esbelta te curvava e fugiste. Que importa se deixaste a lembrança violenta que animaste, onde a minha saudade a cor se trava? Então, eu sou ruim de decorar, eu fico quase gaguejando mesmo, né? Mas é o seguinte, essa poesia era um soneto, certo? O último soneto de Márcio de Sá Carneiro. E soneto era uma poesia composta da seguinte forma: 2 quartetos. O que são quartetos? São estrofes de 4 versos. O que são versos? Para a gente já ir aprendendo quando chegar lá na nossa produção literária, a gente já ter uma ideia, né? Então, o que são versos? Cada linha do poema, tá certo, gente? Outra coisa que vocês não prestem muito atenção. Eu tenho, assim, é uma coisa interna. Quando eu estou falando de algo
que tem uma característica intelectualizada, então eu falo muito formal. Mas quando eu falo de cultura, eu sempre, sabe, eu me ligo à simplicidade, eu acho que tudo deve ser muito simples, né? Então, como eu adoro a linguística, se faltar um S na minha fala, perdoa, viu? Então, o soneto, o último, nós vimos, recitamos agora, o último soneto de Mário de Sá Carneiro, e soneto era um poema com a seguinte composição: 2 quartetos e 2 tercetos. Então, são 14 linhas, tá certo? 14 linhas são 14 versos. Versos são as linhas de cada estrofe. Então, 2 quartetos, um quarteto tem 4 versos, 4 linhas. Um terceto tem 3 versos, 3 linhas. E o soneto era composto por 2 estrofes de quartetos e 2 estrofes de tercetos, né? Agora nós vamos lembrar, como nós prometemos, falar desses poetas mais destacados no trovadorismo. Nós vamos ver o Amor que Morre. O Amor que Morre era de Flor Bela Espanca, certo? E aí era desordenada a poesia de Flor Bela. E ela disse assim: o nosso amor morreu, quem o diria? Quem o pensara mesmo ao ver-me tanta, ceguinha de te ver, sem ver a conta do tempo que passava e que fugia. Bem, estava a sentir que ele morria. E outro clarão ao longe já desponta. É o engano que morre, um engano que morre e logo aponta a luz de outra miragem fugidia. Eu bem sei, meu amor, que para viver são precisos amores para morrer. E são precisos sonhos para partir. E bem sei, meu amor, que era preciso fazer do amor que parte o claro riso de outro amor impossível que há de vir. Então ela demonstra, ela conta, chamava-se isso, esse tipo de poesia era expressão de coita. Coita, viu, gente? Não é coito, é coita. E aí foi daí que nasceu a expressão coitada. Coitada, pobre, sofredora, entende? Então, ela expressou uma coita dela. Uma coita é um sofrimento de amor, certo? Então, Flor Bela Espanca, ela escrevia mais nessa linha, né? Quem mais a gente prometeu? Almada Negreiras, né? Almada Negreira, que era companheira, muitas vezes ela duelava com Flor Bela Espanca. Ela fez uma poesia que foi a mais marcante da história dela, A Sombra Sou Eu. Ela disse assim, ela fez assim numa estrofe só, certo? Ela se expressou em uma só estrofe. Aí ela disse assim, a sombra sou eu. A minha sombra sou eu. Ela não me segue. Eu estou na minha sombra e não vou em mim. Sombra de mim que recebo luz, sombra atrelada
ao que eu nasci. Distância imutável de minha sombra a mim, toco-me e não me atinjo. Só sei dó que seria se de minha sombra chegasse a mim. Passa-se tudo em seguir-me e finjo que sou eu que o sigo. Finjo que sou eu que vou e que não me persigo. Faço por confundir comigo. Estou sempre às portas da vida, sempre lá, sempre às portas de mim. Essa foi a poesia mais marcante da história de Almada Negreiros, certo? Gente, de vez em quando eu olho para aqui, porque tem uma câmera web, né, que tá gravando também aqui deste outro lado. Acho que talvez eu tenha que pôr um negócio aqui, certo? Então, vale salientar que as turnês de cantiga, como eu disse, que os oradores, né, os poetas, eles eram meio nômades, eles saíam, não é, recitando poesias para os coronéis, para os reis, para os nobres, né, na verdade. Então, vale salientar, pessoal, que as turnês de cantigas, lá na era medieval, ela não tinha um cunho comercial, certo? A finalidade não era apenas de ganhar dinheiro, é claro que eles ganhavam, certo? Mas a finalidade não era apenas de ganhar dinheiro, mas de ganhar espaço, de conquistar território, entendeu? Então, quem era mais ouvido naquele território, quem era que caminhava mais, quem era mais conhecido, na verdade, né? Então, eu acredito que seja esse ainda o bloqueio que acompanha, tá certo? Porque muitas vezes é constituído na cultura, o empobrecimento, por exemplo, certo? E aí, muitas vezes, está imbuído ocultamente essa crença de que poeta, de que artista, de que, não é, a cultura não é uma fonte de renda, entendeu? E por isso que ainda hoje o produtor de cultura, ele sofre, né? Porque não tem como viver de cultura e não tem como trabalhar com afinco e ser produtor de cultura por conta do tempo, né, gente? Que o tempo é o mesmo. A minha água com limão aqui para poder molhar a garganta, né? Então, é isso aí. Eu acho que esse bloqueio ainda acompanha os produtores de cultura até hoje. A razão pelo qual não se faz dinheiro com produção cultural, né? Poucas pessoas conseguem. Então, isso é uma coisa rara até hoje. Então, isso nasceu de muito longe, lá na Idade Média. E naquela época, sabe-se que tudo acontecia em torno da conquista de território. Era assim mesmo. Era para poder ganhar espaço. Uma outra coisa importante de se saber é que vocês podem até perceber nos poemas é que a linguagem era sofisticada e as poesias ainda não tinham o padrão de rima perfeita que tem hoje o nosso cordel, né? Então, como a gente estudou ontem que a cultura, aliás, sim, que a cultura,
ela é uma coisa que é para a gente trazer para a nossa contemporaneidade, mas nós devemos ter muito cuidado e não, muitas vezes, rejeitar por achar uma coisa antiquada, por achar uma coisa muito arcaica, né? Uma coisa que não combina com a modernidade. Então, nós teremos a obrigação de preservar as raízes, mas nós podemos ressignificar, nós podemos modelar ao momento para que seja mais aceita hoje, né? Então, no entanto, foi apenas no século XIV que o português surgiu como uma língua oficial, que naquela época você sabe que eram mais as línguas que trouxeram, né? A linguagem ela era muito difícil de ser entendida. Ainda hoje, se a gente pegar um livro de Camões, a gente sente dificuldade de ler, porque a língua também é viva, né? Ela vem sofrendo mutações, certo? Então, a escrita no dialeto provençal foi que organizou essa questão da linguagem, porque era de todos os tipos a linguagem, de qualquer forma, né? E aí, nós agora não temos interesse de aprofundar nesse assunto da língua falada em Portugal, da língua falada na Europa, né, naquela época. É importante a gente saber as características do trovadorismo e como elas foram sendo ressignificadas para o nascimento do cordel, né? Então, é só por isso que nós estamos passando por esse momento da história. Então, quais eram as características do trovadorismo? As obras eram chamadas de cantigas e eram escritas para serem declamadas. Não havia a cultura do livro na Idade Média, como a gente viu um pouco atrás, né? Então, a população era em grande parte analfabeta, ainda não havia sido inventado o livro impresso e frequentemente eram acompanhadas de alguns instrumentos, a rebeca, deixa-me ver, o violino, a flauta, a viola, certo? Enquanto o compositor, né, de origem era chamado trovador, não era poeta, eram os trovadores. O músico que acompanhava era o menestrel, certo? Então, naquela época era assim chamado, certo? E havia ainda o jogral, certo? O jogral era o cantor de origem popular que interpretava cantigas de outras pessoas. Era o jogral, certo? Ele interpretava as cantigas dos outros, certo? E compunha também as suas próprias. Existiam as baladeiras, ou soldadeiras, né? Que eram as dançarinas. Olha só que não tinha, assim, se a gente comparar com a linguagem de hoje, não tinha nada a ver. Baladeira era outra coisa, né? Baladeira ainda tem, assim, né? Alguma coisa a ver com as danças, né? Hoje, para nós. Então, elas também acompanhavam nas apresentações. Então, seria o trovador, seria o menestrel que levava o instrumento e seria também as dançarinas, que eram as baladeiras, as soldadeiras, né?
Então, um dos nossos poetas ícones do cordel nordestino, Gonçalo Ferreira da Silva, que era, eu não sei se ainda é, mas ele era o presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, lá no Rio de Janeiro, que lá na frente a gente vai falar sobre ela. Então, ele escreveu um poema que diz o seguinte: 900 anos antes da era cristã havia, na velha Grécia, um poeta que toda tarde saía, gemendo versos famosos, jamais corrente morria. Certo? Então era justamente, sabe quem? Homero. Ele se referia ao rei, né? A Homero, que naquela época, ainda na era medieval, fazia evidenciar a poesia de cordel do futuro. Os poetas, eles eram endeusados também pela dramaturgia que eles apresentavam em suas cantigas. Eles sentiam, eles botavam sentimento nas cantigas, né? Feito verdadeiros atores, não é? Eles viviam manuseando instrumentos musicais e outras ferramentas. Eles encorpavam a história em si, entendeu? Eram uns verdadeiros deuses, né? Que para expressarem a sua alma, seu sentimento, como personagem principal daquela história. Então, eles entravam na história, faziam de si a história e faziam a história em si, né? Então, o trovadorismo foi isso, um movimento itinerante, isto é, grupos de trovadores e menestréis viajavam pelas cortes, burgos e freudes, né? Divulgando as suas composições, acontecimentos políticos. Era como se fosse contando as notícias, né? Só que composta em forma de poesia, como a cantiga, né? Como já foi dito. Então, o amor foi um dos temas centrais do trovadorismo. Como eu disse, a tal da coita, né? É o eixo condutor da cantiga de amor, da cantiga de amigo. Os trovadores, eles escreveram ainda outros tipos de revelações da sociedade, né? É comum que haja assim um paralelismo nas cantigas, né? Cada ideia desenvolve-se a cada estrofe, né? Então, ou na verdade, cobras, né? A nomenclatura de época era diferente. A estrofe chamava-se de cobra, certo? E os versos chamavam de palavra. E verso é a linha, não é uma palavra. É a linha inteira, certo? Mas, como eu disse, a linguagem era outra, né? A linguagem foi se aperfeiçoando. O trovadorismo galego-português, ele desenvolveu-se, em termos gerais, já no século XII. Os pesquisadores, eles apontam sua gênese em Cantiga de Paio, Soares, né, Traveiroz, dedicada a algumas mulheres, né? A favorita tem assim umas cantigas que foi prestando homenagem
ao rei Sancho, né? Que viveu lá em 1154, em 1200 e pouco, certo? É importante salientar também que a literatura portuguesa do século XII, ela não possuía ainda uma noção de identidade nacional plenamente instituída, certo? Então, a literatura era meio solta, né? Meio que desorganizada mesmo. Então, a identidade dos trovadores, portanto, não era portuguesa, mas ibérica, certo? E hispânica também. Era, como eu disse lá no início, o trovadorismo ou o cordel, ele veio da Península Ibérica e Espanha, certo? Então, na verdade, a origem desses compositores eram Galícia e no reino português, né? Mas não era com o português de hoje. Então, tiveram muitos autores e obras de destaque, né? No trovadorismo, ainda houve grande número de autores das cantigas galego-portuguesas, né? Que são de origem desconhecida. Eles cantavam muito no anonimato também, certo? Então, sabe-se, contudo, que a arte trovadoresca, ela é, em sua grande maioria, de autoria dos grandes senhores medievais ibéricos, certo? Além dos trovadores, haviam também os jograis, como eu disse, que eram os que imitavam, né? Imitavam não, recitavam dos outros, certo? Naquela época, a confissão amorosa era direta, certo? E o trovador, ele comumente dirige-se à dama como minha senhor. Olha só a linguagem, minha senhor, ou minha senhor fremosa. Era a linguagem usada, né? Queria dizer minha senhora, ou minha formosa senhora, né? Em analogia às relações de senhoria e vassalagem medievais, certo, gente? O apaixonado, ele, naquela época, ele é, portanto, servo e vassalo, né? Da amada. Então, porque ele sofria a coita, né? Porque ele tinha sofrimento por amor, justamente pelo nível social, pela diferença. Ele sofria e não teria coragem de alcançar, de chegar lá, né? De procurar. Era justamente esse o motivo do sofrimento, né? O apaixonado era sempre o servo, o vassalo da amada, e enuncia seu amor, né? Com insistência e intensidade, mas só em si, entende? Ele não tinha a coragem nem a ousadia, né? E tem uma poesia dessa época que dizia assim: mesura seria, Senhor, de vos amercear de mim, que vós em grave dia vi, e em muito grave vosso amor, tão grave, olha a linguagem, tão não é tão não, viu? É T-A-M, tão grave que não é
poder d'aquesta coisa mais sofrer, de que mulher fui sofredor. Pero sabe Nostra Senhor, que nunca volueu merece, mas sabe bem que vós servi, desde que vos vi sempre o melhor, que nunca pude fazer, porém querer de vós doer de mim, coitado pecador. Aí é onde ele já confessa que ele nunca vai alcançar. Essa poesia, se não me engano, é de Dom Dinis, que ele diz que nunca vai alcançar, né? Vai continuar sendo um coitado pecador. Que na verdade não era pecado, era sofrimento, né? Então nessa cantiga o trovador ele espera que a dama tenha cortesia, tenha compaixão dele e que o procure. E tem também as cantigas de amigo, certo? As cantigas de amigo, que fala, ela é mais na voz feminina, certo? Eu quero pedir para vocês escreverem nos comentários. Preste atenção, viu, gente? Que teve gente que assistiu ontem a aula e disse que não identificou a atividade. Essa é a primeira atividade da aula de hoje. O que você aprendeu sobre a origem do cordel? Por que você acha que fluiu essa necessidade entre os homens? Então, gente, o que foi que a gente ensinou até agora na aula de hoje? A gente ensinou que o cordel veio lá da Idade Média, do trovadorismo, mas que, na verdade, o trovadorismo, o cordel hoje, não tem quase que nada do trovadorismo, né? Que era uma linguagem arcaica, e aí vem a ressignificação das coisas, da nossa cultura, né? Tradicional. E aí a gente aprendeu que veio lá da Península Ibérica, e lá, e da Espanha, né? E lá, o trovadorismo foi só, assim, como que eu quero dizer, um estímulo para que originasse mais tarde a literatura de cordel. Mas se você fizer um comparativo, o cordel hoje não tem quase que nada de lá, não é? Porque lá era mais assim, a poesia erudita, né? Que era cantada, apesar de ser pelos populares, só se destacaram a prática, né? Mas só se destacaram grandes nomes, grandes autores, como Luiz de Camões, como Fernando Pessoa, Florbela Espanca, né? E então, essas pessoas que se destacaram eram pessoas da nobreza, eram autores intelectualizados, né? Mas que a prática veio de lá, né? Foi isso que nós aprendemos até agora. Então você, da sua maneira, você escreve aí o que você aprendeu sobre a origem do cordel, porque você acha que fluiu essa necessidade dos homens, e aí a gente viu que era como se fosse a notícia daquele momento, a origem, como não tinha escrita, então as pessoas expressavam os seus acontecimentos, os acontecimentos, não é? Através dessas cantigas, né? E aí foi bem nessa época que nasceu o humanismo, que é um termo relativo ao renascimento, né?
Quem estudou história, quem estudou literatura, então sabe disso, né? Então o humanismo, ele é o relativo do Renascimento, o movimento surgido na Europa, mais precisamente na Itália, né? Que colocava o homem como o centro de todas as coisas existentes do universo, não é? Aí nesse período compreendido, não é, como entre a transitoriedade da Idade Média e o início da Idade Moderna, né, que foi lá no século XIV, do século XIV ao século XVI, os avanços científicos começavam a tomar espaço no meio cultural, certo? Bem no Renascimento, né? Onde chamaram de humanismo. Então, nesse período, a tecnologia começava a se aflorar nos campos da matemática, da física, medicina. Nomes como Galileu, Paracelso, Gutenberg, dentre outros, começavam a se desapontar, né? Aliás, a se despontar, né? Naquela época, em razão das descobertas feitas por eles, né? Galilei, ele comprova nessa época a teoria heliocêntrica, que dizia ser o Sol o centro do sentido planetário. Ele defendido anteriormente por Nicolau Copérnico, se eu não me engano, certo? Além de ter construído um telescópio ainda melhor que os inventados anteriormente. Aí começou a se desenvolver, né? Paracelso, ele explora as drogas medicinais e seu uso, né? Enquanto Gutenberg, ele descobre o novo meio de produzir livros. Então, Gutenberg foi quem deu pontapé na intelectualidade. Foi ele que descobriu como produzir livros. Além disso, aí começa a atuação dos filósofos, né, pessoal? Então, a filosofia se desponta como uma atividade intelectual renovada, né, no interesse pelos autores da antiguidade, né? Vem Aristóteles, Virgílio, Cícero e Horácio. Aí, por este resgate da Idade Média, esse período também é chamado de quê? É do classicismo. E aí vem as obras clássicas que nós conhecemos hoje, né? A burguesia e a nobreza. Classes sociais que despontam no final da Idade Média, passam a dividir o poderio com quem? Com a igreja, certo? Foi bem por aí que aconteceram aquelas coisas que muitas pessoas conhecem, né? Aquelas histórias. Então, é nesse contexto cultural que a visão antropocêntrica se instala, certo? E influencia todo o campo cultural, literatura, música, escultura, artes plásticas. Foi aí que nasceram as grandes obras, né? Na literatura, os autores italianos que maior influenciam, eles exerceram o espaço, a linha de frente, né? Com a Divina Comédia,
certo? Aí veio o cancioneiro, né? E aí vieram os gêneros mais cultivados, que foram o quê? O lírico, de temática amorosa e bucólica, né? E o épico, seguindo os modelos consagrados por Homério, né? Ilíada, né? Não. Ilíada, a Odisseia, certo? E veio também Virgílio com a Eneida, né? Então foram por aí, foi bem nesse momento que os inventores também começaram a mostrar para que veio, né? Então podemos denominar humanismo como ideia surgida no Renascimento, né? Que coloca o homem no centro de interesses e, portanto, em torno do qual tudo acontece, né? Naquela época, a poesia, ela era uma composição muito limitada, certo? Então, era composta por 7 sílabas e 4 versos, certo? Não existia as demais modalidades, né? Eram quase que só 4 versos e 7 sílabas. Eu tô vendo aqui os recados que estão aparecendo até do WhatsApp. Então, lá na frente, a gente vai ver na excansão poética como é que a gente percebe e como é que a gente identifica as sílabas poéticas, viu, gente? Que as sílabas poéticas, elas são diferentes das sílabas comuns do alfabeto, tá certo, gente? Então, a gente vai ver. Como eu disse, naquela época, né, a poesia era uma composição limitada de 4 versos e isso a maioria delas, mas já existia na poesia lírica, que eram as cantigas de amor e de exaltação aos amigos, alguns que eram mais usadas em composição de sonetos. O lirismo, ele era mais expressado através do soneto, que é aquela composição de 4 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, tá certo? Mas não obedeciam muito bem não, sabe? E eram também mais usados em composição de sonetos, sendo 14 versos, né? Como eu já disse lá atrás, a regra das 7 sílabas, alguns versos ultrapassavam esse limite também, certo? Era uma coisa ainda muito desordenada, por isso que eu lhe digo que apenas o cordel originou-se dali, foi impulsionado ali, foi incentivado, mas ele chegou... O cordel, eu considero o cordel nordestino independente. Eu agora vou torcer pela independência do cordel nordestino. Assim como o escritor, que é o linguista eu esqueci o nome agora, mas ele defende o português brasileiro. E de tanto ele defender, fazer movimento e criar, entendeu? Hoje nós sabemos que o português brasileiro já tomou um posicionamento, certo? Assim estou eu com a literatura de cordel nordestina. Ela poderia ser, entendeu? Padrão.
ela podia tomar um posicionamento individual, certo? Então, a gente sabe que toda a nossa cultura, como nós falamos ontem, exceto os costumes e hábitos indígenas, que já existiam, porque quando os portugueses colonizaram o Brasil, os indígenas já estavam. Então, toda a nossa cultura, exceto os hábitos e costumes dos indígenas, foram trazidos para nós a partir de 1500 pelos portugueses que descobriram o Brasil, né? Pedro Alves Cabral, que não era Cabral, era Pedro Alves Gomes. Pedro Álvares Gomes. E aí, Cabral, ele nasceu, para você ver o que é cultura. Cabral vem do criatório de cabras que ele tinha. Então, trocaram o nome Gomes por Cabral, certo? Naquela época, nos primeiros tempos, as pessoas eram nominadas, o sobrenome delas e às vezes o prenome eram trazidos através da profissão ou do apelido, né? Era coisas assim do tipo, né? É como na nossa região ainda se conhece muitas pessoas. Eu, por exemplo, Rita de Jeremias, sabe? Socorro de Nascimento, fulano de fulano, né? E aí, os índios, aliás, os portugueses trouxeram os africanos também com seus costumes, muitos como sendo muitos deles impostos, né, pela escravidão, sendo escravo. E o trovadorismo, ou a poética, a linguagem poética, veio junto como sendo uma diversão para a nobreza e aos poucos foi se popularizando e se tornando uma coisa nossa, mais ampla e de composições ricas, com dimensões ilimitadas. Aí, gente, foi quando o cordel, a literatura mesmo, foi tomando espaço no Brasil. Ainda assim como hoje o português brasileiro, ele está ganhando espaço, foi a literatura popular também tomando o seu espaço. E naquela época eram chamados de folhetos, viu, gente? Não era literatura de cordel. Ainda porque cordel ele foi originado da forma de exposição. Quando as pessoas... eu vou falar sobre isso mais na frente. Então, no meu próximo livro, que já está no forno, sabe, gente? É um livro espetacular, vai ser o meu best-seller, o próximo. Então, ele se encontra uma forma bem detalhada dessa novidade sobre o português brasileiro, certo? Porque nós sabemos que a nossa língua mãe é o quê? É o latim. Aí o português, vindo de Portugal, passou a ser a nossa língua, né? Então, o português já sofreu tantas alterações e os dialetos foram se incorporando que o português brasileiro ele ficou totalmente diferente do português de Portugal. E aí, por isso, ele hoje está tendo um posicionamento individualizado, não é? E por incrível que pareça,
em 2018. Acho que eu não vou passar essa informação, não. Vou deixar para você ler no meu livro. No meu próximo livro, você compra e você lê, tá bom? Vai ter isso nele. Lá vai ter todos os detalhes. Então, gente, eu me lembrei, o nome de Pedro Álvares Cabral não era Gomes, era Pedro Álvares de Gouveia. E aí, e foi alterado para Cabral, porque ele tinha um criatório de cabras, tá certo, gente? Aí, Cabral veio compor o nome dele, certo? E no Brasil aconteceu e ainda acontece muito isso. Por exemplo, no nosso cordel nós temos Inácio da Catingueira, Romano do Teixeira, né? Patativa do Assaré e por aí vai. Naquele momento é que o cordel chega no Brasil, junto com Pedro Álvares de Cabral, né? Foi quem trouxe, de fato, o cordel. Mas mesmo sem estética definida, né? E sem identidade. Foi o Brasil que organizou, na verdade, o cordel. O Brasil não, na verdade foi o Nordeste que organizou toda a cultura brasileira. Haja vista, os colonizadores, eles chegaram no Porto Baiano e depois é que se espalharam no território nacional. São Paulo, no Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, que se tornou a capital do Brasil, mas a Casa da Torre da Bahia foi o primeiro palácio do Brasil, né? Então, o Brasil foi governado pelo Nordeste nos primeiros tempos. Eu visitei o Catete, a Casa da Torre da Bahia já só tem a caricatura, né? Tá esquelético. A Casa da Torre de São Paulo também, que foi o segundo palácio, também tá só esquelético, não é? Gente, hoje eu recebi um grande presente do meu amigo Silva Leite, um conterrâneo nosso de coração, que veio morar em Olho d'Água aos 3 anos de idade, e ele hoje me mandou muitas coisas. Ele sabe da minha vontade de criar Casa da Cultura de Olho d'Água, e ele me mandou assim os pertences profissionais dele, não é? O material, as ferramentas de trabalho dele, que ele era cinematográfico, né? E cinegrafista, como se diz. Ele é radialista hoje, mas ele era cinegrafista de TV lá em São Paulo, em São Bernardo do Campo. E então ele me mandou hoje muitas coisas, inclusive um álbum de fotografia, e nós pretendemos, eu e ele, fazer o dossiê dele para a Casa de Cultura de Olho d'Água. Se Deus quiser, um dia a gente vai fundar. Então, gente, o Brasil, como eu estou dizendo, o Nordeste é que organizou a literatura de cordel. Haja vista, os colonizadores, eles chegaram lá e trouxeram uma grande bagagem, né? Para poder disseminar nas terras brasileiras, como diz o meu amigo jornalista lá de Fortaleza, Francisco Sampa. Mas se a literatura, ela continua capengando até a chegada de Gregório de Matos, que nasceu em 1623,
não é? E faleceu em 1696, mas logo ele iniciou a sua produção de escrita de forma já organizada, né? Fora batizada a produção através das letras como literatura popular. Então, quem começou a organização da literatura popular no Brasil foi ele, exatamente, Gregório de Matos. E próximo a um século depois disso, a poesia foi se posicionando e ganhou o codinome poesia popular. Não era ainda literatura de cordel, certo, gente? Era poesia popular porque era recitada, ainda estava na oralidade, porque no Brasil também não tinha a impressão, né? Então, alguns passos à frente, percebem-se que havia uma distinção entre poesia e a literatura de cordel. Pois a poesia, ela não precisava fazer muito sentido. Aí foi quando o cordel, a literatura de cordel, ela foi identificada, tá certo, gente? Se eu não me engano, o nosso título dessa aula é a história, origem e historiografia. Pois bem, foi bem por aí, alguns passos depois de Gregório de Matos batizar a poesia popular, aí começaram a perceber que a literatura de cordel, ela era diferenciada. Por quê? Porque ela tinha uma função noticiosa. Então, ela contava a história, certo? Ela era uma narrativa, entendeu, pessoal? Então, ela contava uma história. Portanto, ela tinha uma lógica, né? O poema não, ele não obedecia a isso. A poesia, ela não precisava fazer muito sentido, certo? Ela poderia conter ali palavras bonitas, como diz o nosso nordestinês. Tem um cunhado do meu aluno Sanché, que eu esqueço o nome dele, mas eu acho que ele é casado com Sali, que é médico, mora em São Paulo, que ele tem o dicionário nordestinês. E eu falando no nordestinês, né, o povo enfiava uma palavra bonita, sem cabeça, sem lógica. Na poesia era aceitável, na literatura de cordel não. Ela não podia ser desconexa, né? Desconexa. Mas na poesia não. Poderia, só para embelezar, você podia jogar lá uma palavra que não cabia. Certo? Por quê? Porque a poesia era simplesmente uma criação, certo? Ela não tinha um sentido lógico, não era uma expressão narrativa. O cordel não, ele contava uma história, seja de amor, seja a história da família real, fosse um ocorrido, um fato, um acontecimento. Então, tinha que ter uma sequência lógica nas palavras, né, pessoal? A literatura de cordel, ela teria que ter versos conectados para fazer sentido com a história que estava sendo narrada, né? Então, foi aí quando nasceu a necessidade de organizar a poesia de cordel com suas características individuais e raciocínio lógico. Foi neste momento, a partir dessa percepção, daí ela se tornou essa riqueza ilimitada de talentos, de uma beleza assim extraordinária, que é a literatura de cordel, pelo menos para mim, não sei para você, de se contar os fatos do nosso povo nas mais diversas áreas sociais.
era popular e ainda obedecendo à linguagem popular, porque podia ser contado por pessoas do povo. Lembra qual o conceito de povo que a gente viu ontem? Aqueles que não estão na elite, né? Então, foi bem por aí, o que deixa de ser apenas uma poesia. A literatura de cordel não é apenas uma poesia. É uma expressão narrativa empolgante, não é? Atrativa e muito gostosa de se ouvir. É fácil de ser aprendida também, porque devido à entonação, devido à sua forma geral, né? Os elementos que a compõem, ela se torna uma coisa gostosa e boa de ouvir. O ouvinte ele se envolve tanto quanto o poeta e aí absorve o conteúdo em tempo recorde, com facilidade, não é? Eu me lembro que certa vez, a escola de Olho d'Água faltou professores e eu fui como voluntária. Na época eu era secretária de administração da prefeitura e quando eu soube que os alunos iriam perder a conclusão, né, na época era ginásio, da 8ª série, que era a conclusão ginasial, porque não tinha professor de português, de artes e religião. Eu entrei lá na escola e me apresentei como voluntária para dar as 3 aulas. E eu estudava com música, não era nem com poesia, era com música. Eu manuseava era um toca-fita, aqueles motorrádio, né, que trocava a fitinha. E os alunos, se tivesse minha aula fosse a 6ª e só tivesse a 1ª, os alunos ficavam esperando a minha aula, se eu tivesse ocupada. E se eu não tivesse, eu vinha para a sala para poder dar aula, mas eles esperavam. Por quê? Porque a aula, ela tinha... ela era gostosa, ela movimentava os alunos, tá certo? Então, vale salientar que o comparativo entre a literatura dos poetas de hoje, a literatura dos poetas dessa época, há uma diferença enorme pela falta de escolaridade também, né, gente? Porque os poetas de hoje, eles estão globalizados. Até os que não leem, sabe? Eles hoje estão escutando livros, histórias, para poder ter elementos para compor a sua poesia. Então, a riqueza vocabular dos poetas de hoje incorpora uma riqueza intelectual que seria impossível em tempos de outrora, né, gente? Os poetas antigos tinham uma bagagem popular pequena, né? A intelectualidade inexistia naquela época. Pouquíssimas pessoas tinham acesso aos livros, né? Porém, são os poetas semi-analfabetos de outroras os responsáveis pelo cordel que temos hoje, não é? Então, o primeiro poeta da literatura de cordel foi Silvino de Pirauá, né? Que ele viveu entre 1848 e 1913 e escreveu textos romanceados. Tiveram muitos repentistas nessa época, mas eles não eram escritores, tá certo? Eram repentistas. E aí, gente, tem essa diferença também que a gente precisa aprender. O que é repentista? Repentista é o poeta de improviso.
de uma inteligência extraordinária, há de ser reconhecido isso, não é? Eu, pelo menos, admiro demais. É muita inteligência o cara rimar assim, criar na hora, na pressão, né? Principalmente quando tem uma peleja, é na pressão mesmo. E aí, gente, essas pessoas têm um dom divino, sabe? Eu admiro demais. Porém, eu mesma não tenho esse dom. Eu só, na caneta, eu ainda saio umas coisinhas boas, sabe? Mas na poesia, no improviso, minha filha, meu amigo, trava, viu? Dá um branco. Então, apesar da literatura de cordel ser uma cultura popular bem antiga, naquela época era reconhecida como, já nessa época de Pirauá, era reconhecida, era chamada folheto, era o folheto de cordel, não, a poesia popular, e os versos chamavam de folheto ou versos, né? Então, lá nos tempos, só recebeu assim, foi em 1881, quando Caldas ao Leite fez o dicionário contemporâneo, que criou o verbete cordel. Aí, ele deu identidade ao cordel, né? Quando ele escreveu o dicionário que dizia de cordel, aí dizia que é da literatura popular o impresso em folhetos baratos, que é próprio do gênero literário conhecido como literatura de cordel. Aí, de fato, nasceu a literatura de cordel, que é o nosso objetivo estudar, né? Então, pessoal, foi exatamente também em 1881, quando o nosso nordestino, o nosso paraibano, ao grande repentista cantaram na casa, grandes repentistas cantaram na casa do meu pai aí em Olho d'Água, disse João Duarte, né? João Duarte, para quem não identificou ainda, é filho de João Marculino, o mais antigo, eu acho, barbeiro, que faz barba, né? De Olho d'Água. Eu conheci ainda o pai de João, não é? João é um grande amante da cultura, da literatura. Pessoal, eu tenho alunos especiais, olhem. Eu tenho o Dr. Gil, que tem mais de 80 anos. Eu tenho o meu primo Gabriel, que mora em São Paulo, em Itaipava, que tem 71 anos e ainda busca conhecimento, estão fascinados com o curso. Eu tenho também o nosso conterrâneo, que é louco, apaixonado por cultura, o meu amigo Sanché Estrela, filho do cabo Manuel Estrela, que foi o primeiro delegado da cidade de Olho d'Água. Eu tenho o João Duarte, que eu não vou nem cometer o pecado de querer adivinhar a idade dele, mas é um pouco mais velho do que eu, sou muito jovem, só tenho mais de meio século, um pouquinho, né, João? Então, pessoal, voltando à nossa aula, a primeira gráfica montada com a finalidade de imprimir folhetos de cordéis no Brasil foi criada pelo nosso paraibano,
o nosso nordestino Leandro Gomes de Barros, em 1881. Leandro era um menino que nasceu em Teixeira. Gente, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se ele nasceu na Fazenda Melancia, em Teixeira, ou se ele nasceu em Teixeira e o padre Xavier, que era tio dele pelo lado da mãe, veio, pegou ele em Teixeira e levou para a Fazenda Melancia em Pombal. Eu sei que ele cresceu em Pombal e foi educado por a família dele, da parte da mãe, inclusive o tio, que era padre, né? E aí, eu acredito que foi a Fazenda Melancia. Era em Pombal, né? Ele nasceu em Teixeira e o tio veio, pegou, levou para a Fazenda Melancia em Pombal e lá ele cresceu e foi educado com essa família, né? E com a sua visão empreendedora, Leandro Gomes de Barros implementou a comercialização do cordel, certo? Nas principais cidades dos 9 estados do Nordeste. Olha, ele fez questão de disseminar nos 9 estados, principalmente nas feiras da capital, tá certo? E aí, em todas as concentrações de feiras, festa de padroeiros e de padroeiras e outros eventos que aglomeravam pessoas, né? Então, em 1890, a comercialização alcançou o seu apogeu, certo? E seguiu até os meados de 1910. Eu lembro que, se eu não me engano, é uma pesquisadora, uma professora lá de Pombal, que ela... Não, é um parente dele, que ele diz que Leandro Gomes de Barros mandava do Recife uns animais carregados de cordéis e ele mandava e em 2 dias já tinha vendido tudo. Então ele viveu do cordel, certo? Ele viveu, o dinheiro do cordel era quem mantinha a sobrevivência dele. Então, a literatura de cordel, ela teve suas fases temáticas, né? E veio compilando-as e evidenciando-as, outras mais novas, para além do poder da ficção, certo? Em que foram criadas as lendas e os mitos, de acordo com a potencialidade criativa dos poetas, né? Então, eles criavam, muitas vezes, de um fato, mas eles criavam também da imaginação. E aí, foram gerando mito. Eu me lembro que no meu TCC, quando eu pesquisei o verdadeiro rei do cangaço. Então, quando eu pesquisei o verdadeiro rei do cangaço, cantado pelo cordel, eu encontrei uma mitologia muito extensa, internalizada na vida de Lampião, certo? Coisas que não existiam, né? Então, nós tivemos inicialmente, como vimos lá atrás, a coita, que eram cantados os sofrimentos dos poetas por amor, né? Nós não vimos isso? De onde nasceu a expressão coitado? Foi quando nós tivemos o período do boi mandingueiro, certo? O cavalo misterioso, o período do cangaço, quando criaram muitos mitos sobre Lampião, o período do romanceiro também, certo? Tomar uma aguinha. Eu sei, gente, que
Eu estou olhando aqui a hora, nós já estamos com quase 2 horas, 1h30 mais ou menos de aula, né? Então, veio o Boi Mandingueiro, era de Leandro Gomes de Barros, né? E depois, gente, essa gráfica foi vendida a João de Ataíde e ele tomou posse, inclusive também de algumas obras de Leandro Gomes de Barros. Ele começou a republicá-las e ao invés de colocar o nome de Leandro, ele colocava João de Ataíde, Martins de Ataíde, né? Então, a literatura de cordel, ela veio mesmo se consolidar no Brasil, né? Quando foi criada a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, a BLC, que ela hoje reúne em torno de 8.000 documentos, entre 7 e 8.000 documentos, né? Desde pesquisas, livros, folhetos de cordel. Ela foi fundada em 1989, no Rio de Janeiro, e está localizada no bairro Santa Teresa. Eu estive lá em 2009, tenho várias fotos, fiz pesquisas lá. E para não ficar muito cansativa a aula de hoje, vamos ao resumo, né? Então, o que foi que nós aprendemos na aula de hoje, gente? Vocês, quem não esteve presente, sim, pessoal, aproveitar para dizer que o meu amigo João Duarte, João Marculino, né, barbeiro lá em Olho d'Água, ele escreve contos, certo? Contos e lendas. E eu republico no meu site www.opbnews, que está de férias. Eu fechei o meu site para poder me dedicar a essas aulas, mas se você procurar no blog Minhas Lembranças, tem os contos de João, que fala das histórias de quando ele era menino em Olho d'Água, tá certo, gente? Então, vocês, qualquer coisa, vão pesquisar lá, certo? Então, pessoal, vocês viram a atividade que eu pedi hoje, né? Lá atrás, que era para dizer por que, como, o que foi que, através de que foi sentida a necessidade de se escrever o cordel. E aí vocês, quando forem responder essa pergunta, não esqueçam que nós estudamos que a literatura de cordel, ela nasceu como a notícia, era o jornal, era o site de hoje, certo? Era quem revelava a notícia dos granfinos e também os acontecimentos populares da época, né? E outra tarefa que eu quero para vocês, pedir para vocês, é que vocês pesquisem um pouco sobre literatura de cordel para vocês identificarem se eu estou falando correto, se eu estou ensinando bem para vocês. Quem sabe vocês me pegam no pulo do gato, né? Entendeu? Que eu estou ensinando alguma coisa errada, vocês pesquisem sobre o assunto. E se eu errar, vocês já
escrevem aqui, epa, não é assim, é assado, ok? Então vamos para o resumo de hoje. O que foi que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos nesta segunda aula de literatura, que literatura de cordel é uma cultura popular, né? Nós vimos na primeira aula que literatura de cordel é uma cultura popular transmitida através de uma expressão narrativa na qual será utilizada sempre a linguagem poética. Não foi isso que nós aprendemos? Então, o cordel, ele nasceu na Península Ibérica, lá na Idade Média. Isso foi trazido para o Brasil em 1500 pelo grupo, pela equipe, o grupo de Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil lá em 1500. Descobriu coisa nenhuma, porque nós já tínhamos os indígenas morando. Então ele veio tomar o Brasil dos índios, né? E então foi trazido pelos portugueses. Dom João, Dona Maria doida, né? Que veio junto e que colonizaram as nossas terras, né? E o paraibano Leandro Gomes de Barro foi quem iniciou o processo de impressão das poesias do folheto e foi quem criou uma forma de comercialização, expondo esses livretos presos em cordões finos, aqueles conhecidos barbantes, não é? Para poder dar jus ao nome literatura de cordel. Tá bom, pessoal? E por fim nós estudamos o que? A historiografia da literatura de cordel e os avanços alcançados pela dedicação, paciência e persistência dos poetas nordestinos, que hoje estão espalhados aí por todo esse Brasil, certo? Gente, infelizmente, eu acho que vocês dizem, Rita faz uma aula comprida, que não termina mais, mas eu tenho que cumprir com o projeto da Secretaria de Cultura, né? Então eu não posso vir aqui e dar uma aula de 15 minutos para vocês ficarem contentes e desobedecer as normas. Descumprir, né, o compromisso que eu fiz. Então, pessoal, eu gostaria de contar para vocês aqui nesse final como foi que o cordel entrou na minha vida, tá certo? O cordel entrou na minha vida de uma forma muito bonita. Algumas pessoas conhecem a minha história, outras não. Eu fui acometida pela polio aos 6 meses de idade e daí eu não caminhei. Na hora que toda criança começa a caminhar, isso não foi natural comigo. Eu simplesmente era paraplégica. E minha mãe, ela me colocava sentadinha no pé da parede da sala para que os passantes não me pisassem, né? E eu comecei a perceber que os meus irmãos desapareciam de casa todas as manhãs. Foi quando eu comecei a investigar para onde eles iam e descobri que eles iam para a escola. Só que todas as noites o meu pai cantava versos, quer dizer, ele cantava os cordéis para nós dormirmos, né? Ele chegava do roçado, que ele era agricultor, então ele chegava do roçado,
Ali ele já trazia água, um galão d'água, eu não sei se vocês conhecem, um galão d'água tem um pau com uma lata de 18 litros na frente e uma lata de 18 litros de água atrás. Então ele trazia um galão d'água quando ele vinha do roçado, passava na cacimba, trazia 2 latas d'água, um galão, e colocava no pé da calçada. A calçada da nossa casa tinha um lado, o lado direito da casa, a calçada era baixinha. Do lado esquerdo era alta, então ele colocava ali do lado alto da calçada as 2 latas d'água. E quando escurecia, certo? Ficava tudo escuro lá no sítio, mato, eu nasci no mato. E aí meu pai ia para aquele lado alto da calçada e que não corria o risco de alguém vir com o candeeiro e ele tá tomando banho, então ele ficava embaixo do lado alto que não dava para vê-lo, e ali ele tomava banho, vestia a roupa e já vinha, deitava na calçada e a gente corria para junto dele. Eu deitava do lado esquerdo do seu peito, aqui no ombro, meu irmão deitava do outro lado e ele ficava cantando literatura de cordel, cantando versos. Ele chamava verso do Pavão Misterioso, A Louca do Jardim, Sansão e Dalila, eram vários os cordéis. E ali, quando eu estava sentada, que descobri que os meus irmãos, eles estavam fugindo de manhã para ir para a escola, aí eu me toquei, gente, na escola se aprende a ler. E aí, se eu aprender a ler, se eu for para a escola e eu aprender a ler, eu vou também cantar versos como meu pai. E aí eu quero estudar, mas e como se eu não andava? Daí eu comecei a perturbar a minha mãe, tem que me levar para a escola. Mãe, não, lá não aceita criança que não anda. Você conheceu ele parecia com o João Marculino. A diferença era que João era muito alto, era mais alto, e ele era um pouco mais baixo. E aí meu papai, aí eu disse assim, meu pai fazia tudo que eu queria. E aí eu disse, papai, eu quero estudar, os meninos vão para a escola. Aí pai disse, eu vou falar com a professora, ver se ela lhe aceita. Aí falaram, meu pai e minha mãe, não lembro bem qual dos dois, eu sei que falaram, e a minha mãe começou a me levar de colo. E logo que eu aprendi a ler, eu realmente, meu pai trazia da feira os cordéis e eu já lia e cantava para todo mundo, sabe? Os amigos dele iam lá para casa e eu cantava verso para eles. Então a literatura de cordel entrou na minha vida assim, na quase primeira infância, entre 5, 6 anos, e olha que eu não demorei a aprender não, ler não, viu? E quando eu comecei a aprender a ler os versos, a literatura de cordel foi o meu mar, que eu não tinha o que fazer. Eu era uma menina, enquanto as outras crianças, eu acho que também foi isso que me levou a gostar da leitura, porque enquanto as outras crianças brincavam, eu estava sentadinha e ia ler. Até os 7 anos de idade, quando eu comecei a andar, aí eu comecei a correr, brincar de toca, brincar de tudo, brincar de bola, brincar de tudo. E eu também levantei por acreditar, por fé também, né? Mas levantei com a finalidade também de avançar nos meus estudos.
Então, gente, é por aí. A literatura de cordel é uma coisa muito gostosa e nós vamos, de fato, aprender de um jeito leve, de um jeito simples, de um jeito arretado a escrever poesias, né, João? E aí, quem sabe a gente transformar esses contos em literatura de cordel, em versos, né? Você escrever seus contos em forma de versos, certo? E até vender, né, os livretinhos. Vamos, quem sabe a gente não constrói uma feira de cordel lá em Olho d'Água, hein? No dia da feira, dia de sábado. Gente, pessoal, nós já passamos aqui 2 horas, né, praticamente. Então, muito obrigada por vocês terem se inscrito no curso e um beijo para vocês.